Eu quero cumprimentar você, da sua casa. Sempre é um prazer poder entrar na sua casa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te visitar nesse dia de hoje. Que a palavra do Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. E quero falar com você de toda a região, que passando aqui por Uberaba, venha nos fazer uma visita. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Existe aqui nessa cidade uma família forte, porque serve a um Deus forte, que se chama Jesus Cristo. Venha nos fazer uma visita, e porque você é uma pessoa muito especial, nós queremos dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. A palavra diz que nesse mesmo dia, dois deles iam para uma aldeia chamada Emaús, que passa distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo deles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, um ao outro, o próprio Jesus se aproximou com eles e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas, que caminhando vós trocais? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: você é o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: nos que dizem ao respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, hoje já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso meio surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos e que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então Jesus disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse para a sua glória? E eu vou ler o verso de número 31, que diz assim: os olhos deles se abriram e eles reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. A palavra nos fala a respeito de 2 discípulos amados de Jesus. 2 homens que logo após a crucifixão, eles saíram, eles estavam entristecidos, estavam amargurados, estavam vivendo um momento completamente difícil, porque eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus, eles criam que Jesus era o Filho de Deus e que haveria de estar juntamente com eles por muito e muito tempo, mas acontece que Jesus foi crucificado, Jesus foi entregue às autoridades romanas, e eles crucificaram a Jesus. Mas a palavra diz que aqueles homens, eles estavam, os 2, seguindo por um caminho. Havia um caminho, e enquanto eles estavam andando, enquanto eles seguiam por esse caminho, o próprio Jesus se colocou ao lado deles. Mas a palavra nos fala que os olhos deles estavam como que fechados. Eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. Eles não reconheceram que era o próprio Senhor que estava seguindo ao lado deles. Até que, chegando ao destino, o Senhor Jesus começa a conversar e começa a interrogar, e de repente diz a palavra que os olhos deles se abriram, os olhos deles começaram a enxergar que era Jesus que estava caminhando ao lado deles. A palavra do Senhor nos fala, nos conta,
a história de um homem. E esse homem se chamava Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo buscava matar, buscava prender, buscava destruir o cristianismo que estavam nascendo. Se alguém falasse de Jesus, Saulo ia para cima, Saulo prendia, e Saulo chegou até mesmo a participar da morte de um jovem chamado Estevão. Mas Saulo um dia seguia por um caminho, o caminho que ia para uma determinada cidade, e quando Saulo estava no meio do caminho, Saulo tem um encontro poderoso com Jesus. A vida de Saulo não foi mais a mesma, até mesmo o seu nome foi mudado. Saulo deixou de se chamar Saulo e passou a se chamar Paulo. Mas quando ele ia por aquele caminho, ele teve esse encontro, ele reconheceu que Jesus realmente é o Filho de Deus, e a palavra fala que escamas caíram dos seus olhos. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Você está seguindo por um caminho. Minha irmã, você está seguindo por um caminho. Talvez você esteja no início de uma caminhada. Talvez você esteja mais ou menos pelo meio de uma caminhada. Ou talvez você esteja um pouco mais adiante nessa caminhada. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Com quem você tem caminhado? Será que os seus olhos estão abertos para ver que Deus tem andado do seu lado? Será que os seus olhos estão completamente abertos para enxergar que Jesus, Ele segue caminhando ao seu lado e vai chegar um determinado momento que você vai ter essa revelação mais nítida, porque na verdade a nossa vida, ela se dá através de processos. A nossa vida acontece através de processos. Começamos a caminhar, às vezes não temos um bom conhecimento, às vezes não temos ainda um discernimento de que Deus está do nosso lado, mas vai chegar um momento em que você vai reconhecer que Deus está o tempo todo ao seu lado. Em toda e qualquer situação, o Senhor está caminhando ao seu lado. A grande questão é quando nós ficamos parados pela metade do caminho. O grande problema é quando nós estacionamos, quando nós não seguimos adiante, quando nós não temos fé o suficiente para levantarmos a nossa cabeça, para crermos que realmente Deus está conosco. Porque quando nós cremos, nós caminhamos, nós crescemos, nós melhoramos, nós nos tornamos mais maduros à medida que seguimos adiante. O problema é quando nós ficamos parados. A Bíblia nos conta a história de um cego. Aquele camarada ficava, diz as Escrituras, que ele ficava sempre à margem de uma estrada. Ele ficava sempre com a mão estendida, ouvia alguém passando, estendia as mãos, pedia uma esmola, pelo amor de Deus. Passava outra pessoa, ele pedia uma esmola, pelo amor de Deus. Mas ele já estava cansado daquela vida de beira de estrada, de assentado à beira do caminho. Certamente, ele achava que aquela vida estava chata demais. Ele achava que algo poderia acontecer na vida dele. Ele tinha uma expectativa. Tanto é que um dia ele ouviu que Jesus estava passando por aquela estrada. Ele ouviu que Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E quando Jesus passou por aquela estrada, ele ouviu aquele barulho. A palavra de Deus nos fala que ele se levantou, ele começou a gritar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele saiu da acomodação e ele chegou até próximo ao Senhor Jesus. Certamente a caminhada dele se tornou uma caminhada a partir daquele momento diferenciada. Por quê? Porque ele recebeu um milagre da parte do Senhor. Ele teve coragem o suficiente para se levantar. Ele teve coragem o suficiente para gritar, ainda que as pessoas mandassem que ele calasse a boca. Mas ele se levantou e recebeu sobre a sua vida um verdadeiro milagre. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o que você está vivendo hoje. Talvez a sua situação, talvez aquilo pelo qual você tem passado nesses dias, nesses momentos, nesta semana, tem sido alguns problemas.
Talvez você esteja vivendo um momento de tristeza como estavam aqueles discípulos de Jesus. Eu tenho algo a te falar. Esse lugar onde você está não é o seu lugar definitivo. Esse lugar não é o seu lugar definitivo. O Senhor quer e vai te levar mais adiante. Deus vai te levar mais à frente. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. A palavra de Deus nos ensina. E essa é a minha história. Essa é a sua história. A palavra nos fala que o povo de Israel viveu no cativeiro durante mais de 400 anos. Mas chegou um determinado momento da sua história que Deus disse assim: olha, não é tempo mais de vocês ficarem por aqui. Não é tempo mais de vocês permanecerem nessa vida de escravidão. Vocês não podem continuar, porque aqui não foi o lugar que eu preparei para vocês. Então vocês vão sair dessa vida de escravidão. Vocês vão para um lugar, e o Senhor faz uma promessa, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade. Vocês vão para um lugar que eu preparei para cada um de vocês. Sabe, queridos, Deus tem esse lugar para cada um de nós. Deus tem um lugar especial. E aquele povo sai do Egito e vai em direção à terra da promessa. Vão em direção a Canaã. Talvez se nós pensássemos, será que foi fácil? Claro que não foi fácil. Foram 40 anos. O tempo que Deus reservou, que Deus preparou para que eles mudassem a sua forma de pensar. Eles não poderiam entrar na terra da promessa com a mentalidade ainda de escravo. Eles não poderiam plantar, colher, desenvolver, prosperar, se eles ainda pensavam como escravo. Por isso o Senhor nos leva a vivermos processos. O Senhor nos leva a viver uma caminhada. Nós estamos passando por uma caminhada. E nessa caminhada, à medida que nós vamos absorvendo, à medida que nós vamos aceitando a palavra do Senhor, essa palavra vai limpando, essa palavra vai transformando, essa palavra vai nos confrontando, fazendo cair algumas máscaras que muitas vezes nós temos. E à medida que essas máscaras vão caindo, nós vamos nos tornando pessoas mais preparadas para chegarmos ao fim da nossa caminhada. Qual o problema? O problema é que na caminhada do povo de Israel para a terra da promessa, muitas pessoas murmuraram, muitas pessoas começaram a reclamar, muitas pessoas queriam voltar atrás, muitas pessoas estavam amedrontadas. Existem pessoas que têm medo das coisas novas, por isso não enfrentam os desafios. Quando temos medo das novidades, nós não enfrentamos os desafios. Às vezes queremos andar rápido demais. Não é o andar rápido demais que nos leva ao destino final. É exatamente perseverarmos naquilo que Deus prometeu. É mantermos firmes naquilo que Deus prometeu. Ainda que sejam lutas, ainda que sejam pelejas, mas quando nos permanecemos firmes, nós chegaremos à terra da promessa. Sabe, queridos, o povo de Israel, aqueles que murmuraram, aqueles que rebelaram contra Moisés, outros se rebelaram até mesmo contra Deus, esses não avançaram, esses foram enterrados na areia, não tiveram nenhuma sepultura digna, porque eles se rebelaram, eles murmuraram, eles não queriam a disciplina para a vida deles, eles não queriam aprender o que Deus tinha para a vida dele, e na verdade, a atitude daquelas pessoas eram pesos para a sua vida. A gente não pode ir por uma estrada levando carga demasiada. Quando nós levamos cargas em demasia, nós acabamos nos cansando, nós acabamos ficando entristecidos e acabamos paralisados pela metade do caminho. Eu não sei qual a carga você tem carregado. Talvez seja carga da angústia, talvez seja carga das feridas que provocaram na sua alma, talvez seja carga da depressão, talvez seja carga da murmuração das palavras que têm saído da sua boca. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos,
sondar o que é que eu levo dentro de mim, o que é que eu estou carregando dentro de mim. E quando eu descubro aquilo que tem sido um peso para a minha vida, aquilo que tem sido uma carga para a minha vida, eu preciso de tomar a decisão de eliminar esses problemas, de eliminar essas dificuldades, de eliminar esse peso. O Senhor Jesus, Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Existe uma promessa da parte de Deus. Ele diz assim: eu tirarei a sua carga, vinde a mim. Ou seja, se movimente, não fique aquietado, não fique parado, continue seguindo em frente. E como é que nós podemos seguir em frente? Como é que nós saímos do lugar onde nós estamos para que possamos seguir a nossa jornada? Quando nós aprendemos a caminhar pela fé. Às vezes nós agimos pela razão. Aqueles homens que caminhavam para Emaús, eles estavam agindo pela razão, não aconteceu nada. Nós estamos de olho, mas não aconteceu nada. Vamos caminhar, vamos sair por aí. Sabe, queridos, claro que nós não podemos perder a razão, mas a razão não produz milagre. O que produz milagre em nossa vida se chama fé. Mas nós caminhamos pela fé quando nós saímos da esfera do natural e percorremos a esfera do sobrenatural. No natural não precisa milagre, porque já é natural. No natural você já está vendo os seus problemas do dia a dia. Mas o Senhor nos chama a caminharmos, o Senhor nos chama a nos levantarmos. O Senhor nos chama a vivermos uma vida no sobrenatural, a começarmos a enxergar através do nosso espírito, a sermos guiados por aquilo que o Senhor está nos instruindo, nos ensinando. E quando nós caminhamos no sobrenatural, Deus se revela. Talvez o que nós mais precisamos nos dias atuais seja receber a revelação da palavra de Deus. Quando Deus se revela, os milagres acontecem. Quando Deus se manifesta em nosso meio. E como é que Deus se manifesta em nosso meio? Deus não depende que o templo seja bonito. É bom que o templo seja bonito. Deus não depende das obras humanas, não. Deus se manifesta em nosso meio quando Ele é adorado. Quando nós adoramos o Senhor, Ele se manifesta em nosso meio. Ele nos leva a uma outra dimensão. Mas para isso, queridos, nós precisamos sair do conformismo. Nós precisamos deixar de estarmos assentados à beira do caminho. Por isso que dentro de nós, todos os dias, nós travamos uma batalha entre o conformismo e a fé. Deus não te chamou para estar acomodado. Deus não te chamou para estar aquietado. Deus está te chamando para que você comece a andar pela fé. Eu não sei se estou sendo claro. Quando caminhamos pela fé, encontramos Jesus pelo caminho. Quando caminhamos pela fé, recebemos a palavra do Senhor pelo caminho. E o Senhor se revela, a palavra nos fala que os olhos daqueles homens, eles foram abertos. Os olhos deles se abriram. Às vezes nós somos tão cheios de argumentos, não é verdade? Argumentamos, justificamos. Olha, assim não tem jeito. Daquele outro, para o fulano não tem jeito. Olha, agimos pela razão, agimos pelo natural. Ah, querido, eu queria que você entendesse isso, que você não foi chamado a caminhar pelo natural. Um dia Jesus chegou diante de um túmulo de um homem chamado Lázaro, e Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Pela razão, a irmã de Lázaro disse: Senhor, não mexe com esse túmulo não, deixa essa pedra aí, Senhor, ele já cheira mal. Claro, pela razão, ele já cheirava mal. Mas as coisas de Deus,
ela nos leva a entendermos o sobrenatural. Deus não nos chamou para andar no natural, mas no sobrenatural. E Jesus manda tirar aquela pedra. Jesus manda que Lázaro saia para fora. Queridos, quando é que isso acontece? Acontece quando nós cremos. A palavra diz que todas as coisas são possíveis àqueles que crê. E às vezes é necessário que Deus nos tire todas as opções da nossa vida, não é verdade? Às vezes perdemos todas as opções, nos encontramos como se não tivesse mais jeito de seguir adiante. E aí nós começamos a andar pela fé. E é exatamente a forma que o Senhor tem, que Deus quer que nós estejamos andando. Eu tenho algo a dizer a você. Ainda que você esteja na situação que o Lázaro estava, ainda que você esteja vivendo a situação de túmulo, ainda que você esteja vivendo a situação de beira de caminho, de pessoa estacionada, de pessoa que está parada há alguns anos, o Senhor te chama para fora, o Senhor te chama a caminhar, o Senhor te chama a desfrutar essa vida tão maravilhosa que Ele tem para você. Ele diz assim: eu vim para que você tenha vida e uma vida abundante. Talvez você esteja vivendo apenas uns 60% daquilo que Deus tem para você, ou uns 70%, ou uns 80%, não é isso que Deus tem. Deus quer que você viva 100% daquilo que Ele tem. Eu quero convidar você a colocar a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Nesse dia de hoje, ó Pai, eu apresento esse homem e essa mulher. A tua palavra foi ministrada e a tua palavra não pode voltar vazia. Tome essa vida em tuas mãos, Pai, e abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.